sempre, Senhor dos exércitos e todo-poderoso Deus. Deus vivo, cujos teus olhos são como chama de fogo. Traz a tua palavra acesa e revelada ao meu espírito, sem que nada venha de mim mesmo, mas do teu espírito ao meu, e como aquele cano que é cortado nas duas pontas, assim eu me coloco nas tuas mãos para receber e passar o que vem de ti. Pois sem o teu espírito nada posso fazer. Louvado seja o teu nome. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Logo o Espírito de Deus te avisa: não vos lembreis das coisas passadas, como Paulo recebeu a palavra e profetizou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o plano da soberana vocação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele disse também que em Cristo Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então olha que o Espírito de Deus manda te dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não considereis os sofrimentos, não considereis a tristeza, não considereis as lágrimas de dores, não considereis as angústias, porque Deus vai abrir um caminho novo na tua frente. Ele vai abrir um caminho novo, tu pode receber essa palavra? Ele vai abrir um caminho novo. Caminho novo. Aleluia. Glória a Deus, Labaxaramalás, aleluia. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Caminho no deserto, o que o Espírito de Deus está te dizendo? O que é esse caminho novo? Às vezes você se vê em tantas situações de angústia, de desespero, situações que parece que as coisas não se movem. Imagina Israel, 40 anos caminhando pelo deserto, cerca de 430 anos num cativeiro natural, mas um cativeiro lá na terra do Egito. Foram para lá por causa da fome que havia em toda a terra, na época de José, e Deus, usando a ministério de José, fez com que durante 7 anos mantimentos fossem armazenados no Egito, naquele sonho das 7 vagas gordas, das 7 espigas, das vacas feias e magras e com dente, das 7 espigas gordas e das 7 espigas feias, magras e com dente. Então aqueles 7 anos de fartura, Deus usou a vida de José para acumular coisas tremendas lá no deserto, lá no Egito. E depois, quando vem os 7 anos de fome, só tinha alimento no Egito. Então quem queria comer tinha que ir no Egito. Não tinha lugar para comprar nada, só no Egito. Deus fez um caminho novo, aonde a fome e a morte era o caminho de todos. Deus usou a vida de José para apresentar um caminho novo. O Egito ficou conhecido em todo o mundo por causa da vida de José. Todo mundo organizava caravanas de longe. Está indo para onde? Para o Egito, porque é só lá que tem comida. Deus fará com que venham até você que guarda a palavra. E você vai perguntar: por que você veio me procurar? Porque o Espírito Santo falou que você tem comida, você tem alimento. Como foi em Atos 10, o centurião Cornélio. O anjo desceu na casa de Cornélio e falou: manda chamar Simão Pedro. Oh, mas tem tanto crente aí. Manda chamar Simão Pedro. Onde ele está? Na casa de Simão, curtidor, na beira do rio. Manda chamar ele, porque ele vai pregar a palavra para vocês. Cornélio começou a chamar convidado, reuniu todo mundo da casa dele, Atos capítulo 10. E aí os homens vão lá, os soldados, e mandam chamar Cornélio. Mandam chamar Pedro. E Pedro fala: fica aqui, amanhã eu vou com vocês. E foram com ele. Quando chegou lá que Pedro abriu a boca, o alimento começou a fruir, aí o Espírito Santo foi lá e começou a batizar. Aí até Pedro se alimentou, porque ele pensou que o evangelho era para ser pregado para os judeus e não para os gentios. Mas aí ele entendeu: pô, se Deus está batizando com o Espírito Santo a eles, como é que a gente vai negar o batismo com água? Tremendo. Depois examina Atos capítulo 10. Então olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: Deus, por milagre, vai abrir um caminho novo na tua frente. Aleluia. E se a pessoa ainda não estiver acreditando, tu diz assim, Lucas 1:37.
Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então Deus vai abrir um caminho no deserto. Como é que alguém pode sobreviver no deserto? O mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que supre as tuas necessidades. O mesmo Deus que supre as tuas necessidades é aquele que diz que quer contar contigo e diz que ninguém te arrebatará da mão dele, diz que operando ele ninguém impedirá. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. E tu, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires carro e povo em maior número do que tu, deles não terás receio, não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito é poderoso para te livrar e te guardar por onde tu andar. Deus não te chamou para tu ficar no meio do deserto, Deus te chamou para tu entrar na Jerusalém celestial, na Canaã celestial, não mais uma Canaã terrestre. Tu crê nisso? Diga glória a Deus. Então Isaías profetizou: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Que luz é essa? Salmo 119, versículo 105, vamos lá. Lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Deus fará sair uma palavra no teu caminho. Quem é essa palavra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e formosura. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a luz. Jesus vai abrir a porta no teu caminho, vai te preparar um caminho no deserto, e te fazer passar no ermo. Ermo simboliza os lugares mais apertados e terríveis que tu possa atravessar. Por isso que no Salmo 23, Davi entendeu e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí ele entende a profundeza da guarda de Deus quando ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A luz da palavra de Deus te ilumina, tu não fica em treva. Glória a Deus, aleluia. Eis que farei uma coisa nova. Uma coisa nova. O salmista profetizou dizendo que a destra do Senhor faz proeza. Quem está à destra do Senhor? Jesus. Jesus é poderoso para fazer proezas extraordinárias acontecer na nossa vida. Abrir portas onde não existe porta, fazer um órgão doente no teu corpo ser trocado por um órgão novo. Eu já vi ele fazer isso diante dos meus olhos. Fazer um membro teu danificado ser trocado. Já vi ele fazer perna crescer diante dos meus olhos. Já vi câncer pular para fora diante dos meus olhos. Já vi ele trocar rim diante dos meus olhos, ressuscitar morto. Porque para Deus, Lucas 1:37, nada é impossível. Então Deus vai te levar a fazer proeza. Mas ele te diz primeiro um conselho. Primeiro começa com um conselho. Aí vem a palavra profética. O conselho é: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é contigo. Isso é um conselho, isso é para você aplicar. E quando você aplica esse conselho na tua vida, aí ele diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, a palavra de Deus. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando Deus está na nossa frente, não há caminho que fique fechado diante dele. E os egípcios sabiam muito bem disso, porque seguiram Israel até as margens do Mar Vermelho, e pensaram: agora Israel vai para onde? Está encurralado, está perdido. Aí Deus fala com Moisés: o que é que tu tem nas mãos? Toca nas águas, diga ao povo que marche. Quando ele tocou, as águas se abriram. Abriu ou não abriu? Louvado seja o nome de Jesus. E depois de décadas, depois de milênios, arqueólogos mergulhando lá no Mar Vermelho, acharam ossadas de cavalo, acharam ferramentas, armas, lanças egípcias da época, acharam destroços e vestígios de carruagens, e pegaram, examinaram e viram que era daquela época, era típica daquela época. Ficou soterrado lá para que testemunhasse do poder do nosso Deus. Um Deus que abre porta onde não existe porta. Um Deus que para ele nada é impossível. Aonde que se compra comida no deserto? Aonde?
lugar nenhum. Não tem comida para comprar no deserto. É aí que tu vai ter que aprender a fazer aquilo que Deus mais espera que o ser humano faça. Salmo 121, o salmista entendeu. O que ele disse? Eleva os meus olhos para os montes. Só que as nações antigas, pagãs, pegavam a imagem dos seus deuses de pau, de pedra, e colocavam nos montes. Aí o salmista, quando diz, eleva os olhos para os montes, aí eles pensaram, irmão, vai olhar, vai invocar um desses deuses aí. O meu socorro vem do Senhor, que está acima, ó, criou os céus e a terra. Que Deus extraordinário é o Senhor dos exércitos. Não esconde essa palavra no teu coração. Deus te fará abrir um caminho novo na tua frente. Te fará passar pelo deserto e pelo ermo. Mas não considere as coisas passadas. Não considere as coisas antigas. Em Cristo Jesus, Paulo profetizou, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ainda em Isaías 43, vê o versículo 14, para a gente terminar. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus nos navios com que vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e as águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro e o cavalo e o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esconde essa palavra no teu coração. Ninguém pode resistir ao Senhor, envergonhados serão os nossos inimigos. Todos aqueles que se levantam contra nós sem causa, Deus os trará a juízo. E que o Espírito Santo nos abençoe, nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada poderemos fazer. Você que quiser, acesse o nosso canal no YouTube, IP Palavra de Poder. Você bota lá no Google, IP Palavra de Poder, as mensagens estão lá. E o Espírito Santo nos abençoe e nos dê graça, a Ele seja toda a glória.